Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Polo. Vamos falar um pouquinho sobre DeFi, né? Porque eu mudei um pouco o meu posicionamento de DeFi, né? Eu tinha um pouco de capital em moedas como a iFi, eu tinha um pouco na Comp, na Maker, Aave, SNX, e eu mudei um pouco o meu posicionamento. Vamos falar sobre isso no vídeo, mas é claro, depois da vinheta, vamos lá. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque poucas pessoas falam, né, sobre DeFi, apesar de até gente mencionar, né, são poucas pessoas que realmente conhecem sobre DeFi. Vale a pena até conhecer o canal do Caio Invest e também do Paralelo Investidor, do Investidor Paralelo, porque ele entrega, os dois entregam conteúdos realmente relevantes, inclusive tem vídeos sobre eles aqui no canal. E também eu criei um canal novo que chama Apollo Clips, vale a pena você dar uma olhadinha lá, depois eu mostro no final do vídeo, para não encher de propaganda aqui. Deixa o seu like já fortalece o canal, e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre DeFi. Primeiro é o seguinte, qual que seria o futuro das moedas DeFi? Vocês sabem que tudo que é onda, tudo que bomba aí no mercado, a gente tem uma repetição, né? Uma produção em massa, uma proliferação gigantesca, e isso não vai ser diferente nas DeFi. A gente vai encontrar muitas moedas DeFi aí no mercado, e algumas não são tão boas assim. Então, tomem cuidado quanto a isso, né? O que eu posso deixar de dica para vocês é mais no seguinte sentido. Procurem os peixes grandes, né? As moedas pequenas, e eu invisto em moedas pequenas que eu estudo, elas podem entregar, de certa forma, um retorno positivo, um retorno bacana, mas podem te levar à falência se você não souber fazer o gerenciamento correto. O que eu tenho feito e para mim tem dado certo e para mim foi uma jogada interessante. Existem fundos de investimento ou então índices de investimento focados em criptoativos, e aí você não precisa focar em um criptoativo só, você pode investir em vários, né, uma gama de criptoativos DeFi, estando em um único ativo. Então, um exemplo destes é o DPI. Eu vou até pôr na tela para vocês aqui o DPI. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem aqui na tela o DPI. Vocês estão vendo pequenininho aí na tela. DPI significa DeFi Pulse Index, DPI. Por meio de uma plataforma, de uma aplicação dentro do Ethereum, eles criaram um token que representa a junção de alguns tokens DeFi, que tem uma representação de índice de tokens DeFi. É claro que há uma distribuição aí que eles escolhem, né? Mas eu achei bem interessante, tá? Inclusive, você pode acompanhar aí o crescimento do token, mas acho que vale a pena vocês pesquisarem em relação a isso. Só dá para comprar esse token, infelizmente, ainda nas exchanges descentralizadas. Nas exchanges centralizadas como Binance, BitMEX, então, bicho, esquece essas aí, porque por enquanto não vai ter. Talvez até, de certa forma, seja um tiro no pé, talvez, se elas trouxessem algo parecido. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o índice de DeFi Pulse, eles têm, por exemplo, tem Maker lá dentro, tem Compound, tem Aave, tem Uniswap, tem Synthetics, tem Earn Finance, tem Balancer, tem REN. Então, eles escolhem algumas, tá? Não tem todas, mas eles escolhem algumas das moedas mais interessantes e colocam dentro do índice. E é legal porque você acaba investindo, de certa forma, em todos os mais importantes, os que têm talvez mais relevância no mercado, todos os tokens que têm mais relevância, que são da tecnologia DeFi. A tecnologia DeFi está longe de morrer, na verdade ela só nasceu agora, né? Você vê que tem um crescimento aqui, não para. Então, quando eu falo que o futuro das Decentralized Finance passa por um início de índices, eu estou falando disso aí. Para mim, a gente não vai necessariamente continuar investindo em tokens. Como tudo está dentro da rede do Ethereum, né, a blockchain do Ethereum está sugando o mundo inteiro, tem gente até que saiu e está voltando, né, tem tokens que estão puxando, saindo da rede própria, voltando, enfim. Eu vejo que o movimento agora acontecerá dentro da rede blockchain do Ethereum, e isso facilita a troca de tokens, a medição de tokens por índice, e acho isso super válido, né? Você, às vezes, investir num índice que diz respeito àquele determinado setor que você quer. A gente poderia ter um índice
de games, por exemplo, ou de pagamentos, quais seriam as moedas que estão no índice de pagamentos? Dash, Nano, não sei, algumas desse sentido, por exemplo, poderia ter um índice de anônimas. Quais seriam as anônimas? A gente pode falar da ZEC, Monero gigantesca, VET talvez, a própria Dash, né, tem um pezinho lá também, enfim, isso aí é a avaliação de cada um dos criadores de índice, certo? Outra coisa muito importante que também vai acontecer é a parte de pools, né, de liquidez, que vai trazer, de certa forma, aí, uma viabilidade de você continuar investindo nesses índices, ao invés de você realmente colocar o seu dinheiro no ativo. Enfim, acho que vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. Eu deixei aqui o DeFi Pulse, porque para mim é o mais interessante, né? Eu tenho, ao invés de Maker, Compound e Yearn Finance, eu tenho DeFi Pulse, né? Eu confio na distribuição que os caras fizeram, e eles, conforme eles forem fazendo readequações, se eu continuar gostando, eu vou continuar dentro do índice. Faz mais sentido. Algumas exchanges até estão criando índices próprios, como, por exemplo, a FTX, nosso querido Nicolas do Taina Paiva também. A FTX criou o DeFi Perp, né? É um perpétuo baseado em DeFi. Aí você tem que ver lá qual que é a distribuição. Eu gostei da distribuição aqui do DeFi Pulse, tá? Mas isso vai ser cada vez mais comum, investir em índices e não investir necessariamente no ativo. Inclusive, a gente teve a notícia aí de que na Bolsa Brasileira vai ter um índice de criptomoedas, também deve acontecer isso lá fora, então agora é aquela pegada de ETF, né? O Caio Invest até explicou muito bem no vídeo de hoje. Enfim, vale a pena vocês se inteirarem sobre o assunto, ao invés de vocês ficarem focados só em investir em tokens, procurar entender qual que é a área desse token, esse token fala do quê, esse token traz que tipo de tecnologia, porque aí talvez você tenha, de certa forma, aí um investimento um pouco mais seguro, um pouco mais regrado, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, né? Faz diferença aqui para mim, eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo, se tem qualidade, e é isso, né? Olhe para cima que tem uma TV aqui, tá? É isso, não se esqueçam de estarem atualizados, pesquisem, não confiem, tá? Pesquisem, estudem. E é isso aí, vamos lá, sempre pra frente, tamo junto.